Olá, bem-vindos a mais um episódio de Olhos que Contam Histórias, essa série tão bacana que tem repercutido tão bem aqui nas redes sociais do H Olhos Prime, que a gente conta um pouco mais da vida, da carreira dos profissionais que atuam aqui no hospital. Doutora Alice é a nossa convidada de hoje, que bom que você está aqui, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. A oftalmologia é apaixonante, sou suspeita. Então, vamos conversar um pouquinho. E hoje o episódio é tão legal, ele se chama Visão Além da Estética. Isso porque, além de uma baita profissional da oftalmologia, a doutora Alicia também trabalha com a blefaroplastia. Eu falei certo? Falou. Porque é um baita palavrão, mas eu quero que você tire as nossas dúvidas aí, porque nada mais é do que a cirurgia das pálpebras, é isso? Exatamente. A blefaroplastia, tudo que é blefaro é relacionado à pálpebra. Então, blefaroplastia é a cirurgia plástica da pálpebra, né, que muitas vezes é considerada apenas estética, mas não, ela também pode ser funcional, né, muitos pacientes acabam perdendo um pouco de campo de visão, então quando faz essa cirurgia, apesar do paciente vir com uma expectativa estética, muitas vezes o paciente volta, doutor, eu tô enxergando melhor. É muito legal, é uma cirurgia muito gratificante. Geralmente não tem nem noção que é por conta da pálpebra, às vezes acha que tá com um grau muito vencido ali, precisaria aumentar. Exatamente. Tanto que eu sempre oriento o paciente, ó, o paciente veio com interesse de fazer a blefaroplastia e quer fazer também um exame de rotina para avaliar grau, aí eu oriento, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a cirurgia primeiro, após a cirurgia, após a recuperação, depois de uns 45 dias, aí a gente faz o exame de rotina, porque é muito comum o grau mudar. Porque a pálpebra, ela faz um certo peso no olho e isso pode gerar um astigmatismo, pode ter uma mudança de grau. Então é muito comum após a cirurgia, lembrando que esse não é o objetivo principal, mas é muito comum no pós-operatório o paciente fala, nossa, parece que clareou minha visão. Aí a gente faz o exame de rotina após a cirurgia. Que legal. E olha, eu sei que você também atua nas cataratas, são várias, toda vez que tem, né, as diárias ali de cirurgias, mas como que a cirurgia plástica, né, envolvendo as pálpebras, enfim, surgiu na sua vida? Olha, na verdade foi surgindo por uma demanda. Os pacientes começavam a entrar no consultório e perguntar, doutora, a senhora faz, e eu realmente aprendi a fazer na minha residência, na minha formação, e eu vi que tinha essa demanda, e eu falei, vamos estudar, e daí curso no Brasil, fora do Brasil, e assim vai, e cada vez mais eu percebi que não é uma abordagem apenas estética. É incrível como a retomada da autoestima dos pacientes, né, porque é no rosto. Então é uma coisa que te incomoda todo dia, o tempo todo. Então vamos dizer, você tem alguma coisa que te incomoda no braço, no umbigo. É uma coisa que você vê quando vai tomar banho, quando vai... O rosto, a pessoa se vê o tempo inteiro, né? Então quando tem uma melhora, né? Quando o paciente percebe que aquilo que incomodava parou de incomodar, a mudança na qualidade de vida do paciente é incrível. Tanto que as pessoas podem reparar, nos antes e depois que a gente coloca, para os pacientes terem uma ideia, a gente não publica o rosto todo do paciente, a gente faz só o recorte dos olhos, né, para manter a privacidade. Mas é incrível como na primeira foto a gente percebe que o paciente está sério. E na segunda eu falo, não ri, fica sério, esse paciente está assim. Tem um sorrisinho. Tem um sorrisinho, no pós-operatório tem um sorrisinho. E eu percebo que, eu tenho uma história, inclusive, de uma paciente que ela ficou muito tempo passando num relacionamento abusivo, né? Já uma senhora de idade, sabe? E ela, muitos anos da vida dela dentro de um relacionamento abusivo, ela foi agredida, E no meio dessa recuperação de vida, né, dela, ela criou coragem e me procurou para fazer a blefaroplastia. E é uma paciente que tinha cicatrizes, assim, sabe, de agressão mesmo, sabe? E quando a gente fez a consulta, antes de operar, ela chorou tanto, porque fazia parte da recuperação de vida dela. Então foi uma coisa que me marcou muito, assim, que não é só estética, sabe? No pós-operatório, essa é uma paciente que sempre me pega, porque quando ela vem, assim, ela vem tão agradecida e a mudança dela não foi só física, foi mental.
Ela terminou de recuperar a dignidade dela com isso. Então eu sempre falo, nunca é só estético. É uma grande parte da vida da pessoa que está ali, né? E é por isso até que eu falo assim, que vai passar comigo, a tua cirurgia não vai ser rápida. Porque eu vou fazer como se fosse a última cirurgia da minha vida, sabe? Porque realmente eu passei a entender, através dessa demanda, dessa necessidade, o quanto isso muda a vida das pessoas. Era isso que eu ia falar, porque quem te acompanha nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui as redes sociais da doutora Alicia e também no Hospital H. Olhos Prime, vê que por mais que você contou que veio a partir de uma demanda, você se apaixonou por esse universo, porque quando você faz as postagens, a gente fica assim, encantado com a sua alegria de cada recuperação, da emoção ali de ver. Sim. Muita gente que até tem o olho claro e não aparecia, exatamente, né? O olho acende, né? A gente tem uma região com muita gente, né? De olho claro, e realmente a pálpebra vai caindo, vai começando a fazer uma sombra. E o mais comum, as pacientes chegam falando, doutora, eu faço maquiagem, o meu delineado não aparece, quando eu tô com o olho fechado tá lindo, a hora que eu abro o olho some tudo, a maquiagem. Essa é uma queixa muito frequente. Aí passando para um quadro um pouco mais importante, né? Não só essa finesse da maquiagem, mas não, realmente começa a atrapalhar a visão, você começa a perder. Então muita gente, inclusive homens, eles falam, doutora, eu olho, quando eu tô dirigindo, eu olho pro retrovisor e eu preciso virar muito a cabeça para enxergar, porque aqui tá coberto, né? Então a demanda masculina da blefaroplastia também é muito grande. E eu percebo que o homem tem muito assim, esse negócio de confiança, porque a blefaroplastia, a cirurgia palpebral feminina, ela é diferente da masculina. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque a sobrancelha... Repara numa sobrancelha feminina. Ela tem um arqueamento, ela sobe um pouco mais, ela é uma sobrancelha feminina. A sobrancelha masculina, ela é mais retificada. Então os homens não querem perder a característica masculina, então eles só entregam esse pedido para você se eles confiam muito que eles vão sair da cirurgia com um olhar masculino. E é da própria biologia do corpo. É da própria biologia. Tanto que no último congresso que eu fui, lá em Barcelona, uma das aulas que teve foi justamente sobre como abordar a parte de correção de, né, elevação de supercílio e cirurgia palpebral em pacientes trans. Porque é o contrário, ele quer ficar feminino ou ela quer ficar masculino, né? Existe essa mudança, então é incrível o quanto o conhecimento vai se atualizando e se adequando às necessidades atuais. E com qual idade que a gente começa a perceber que a nossa pálpebra está caindo? É só quando a gente vai envelhecendo ou jovens também já pode resolver essa situação ou a gente tem que esperar um pouco mais para fazer o procedimento? Então, na verdade, assim, a genética é muito importante, né? Eu tenho um olhar muito semelhante com o do meu pai e também aquela quedinha, né? Se a gente olha, eu tô sem botox, então a minha sobrancelha tá baixinha. Quando eu faço botox, eu elevo a cauda da sobrancelha. Então, por enquanto, o botox tá resolvendo. Eu tenho 39 anos. Ou seja, caso eu quisesse fazer uma elevação de sobrancelha, eu já teria indicação. Então eu falo que não tem idade, existe indicação. Já teve paciente de 60 anos que eu falei, não vou te operar, né? Não tem essa necessidade, mas já tive paciente de 40 aninhos, 38, 36, que eu falo, dá para dar uma refinada. Claro que eu sempre falo, para mim, o resultado mais legal, mais perfeito, é aquele que o paciente volta no retorno falando, doutora, todo mundo fala pra mim, nossa, como você tá bonito, o que você fez? Mas ninguém sabe o que a pessoa fez. Pra mim esse é o resultado, assim, pronto, atingiu o meu objetivo. É ninguém saber que você operou, mas você tá ali, sabe assim, dormiu bem? Uhum. Acordou que dormiu bem? Esse é o resultado ideal da blefaroplastia. E eu fiz a cirurgia, volta, tem situações que eu preciso fazer de novo, algo nesse sentido? Muitos pacientes me perguntam, qual que é a durabilidade, né? A gente precisa lembrar que a gente ajusta o que precisa ser ajustado para a sua necessidade de hoje. O processo de envelhecimento, ele vai continuar. Então, durante este período, que normalmente dura
10, 12 anos, você continua tendo envelhecimento. Quase todos os pacientes que eu reoperei tinham feito blefaroplastia há cerca de 10, 12 anos. Então, quando alguém me pergunta, seco, quanto tempo dura? 10 anos. Porque normalmente os pacientes operam com 12, então com 10 anos eles já começam a sentir de novo essa alteração. E tem algum problema operar de novo? Nenhum. A cirurgia fica mais difícil por causa disso? Não. O intervalo é tão grande entre um e outro que a gente não tem problema. A cirurgia transcorre normalmente. Mas quando você faz a cirurgia, tira um pouquinho de pele e quando volta, essa pele cresceu de novo? Ela voltou ou ela foi se adaptando com o corpo? Não, é flacidez. Sabe o tal do colágeno que a gente vai perdendo? Pois é, a nossa pele vai perdendo. Então ela vai craquelando e ficando mais flácida. Como ela fica mais flácida, é como a sensação que a gente tem é como se tivesse crescido. Mas não, ela só esticou, ela só está mais flácida. Imagina um elástico. Quando ele está novinho, você puxa, ele volta e ele continua desse tamanho, certo? Agora imagina que esse elástico envelheceu. Puxou, voltou, puxou, voltou. Você concorda que é o mesmo elástico, mas ele vai estar frouxo e vai estar desse tamanho? Sabe aquela calça que você fala, tá na hora de repor o elástico, vamos trocar porque agora está muito larga? É o mesmo elástico, mas ele ficou maior, porque ele ficou mais flácido. Então é isso que acontece. E claro que para colocar tudo isso em prática precisa de muita tecnologia. A gente tem isso aqui no hospital, a gente está chegando com o Hospital Novo H-Laser. E como que vai ser esse processo? Porque já que você trouxe, né, você que faz esse procedimento aqui no H-Olhos, isso tende a crescer ainda mais, né? Sim, a demanda é cada vez maior, né? A gente percebe isso quando vai para curso fora do país. As brasileiras, as argentinas, elas são muito, muito exigentes com a parte estética, né? Então a gente percebe que até a abordagem aqui, a porcentagem de gente que faz procedimento estético é enorme, né? Enorme. Então é uma demanda crescente, sim. Ainda mais agora com rede social, né? As pessoas ficam se comparando e olha, e se compara com o filtro, né? Então, assim, eu sempre falo, é uma coisa que eu falo para todos os pacientes, assim, todo mundo fala muito de paciente de estética, né? Que é um paciente, às vezes, um pouco mais exigente e tal. Eu sempre falo assim, gente, tudo que é conversado e explicado, o paciente compreende. Então, eu acho que o principal é uma consulta pré-operatória impecável. Então, assim, você não vai se comparar com o filtro do Instagram. Porque se o filtro do Instagram fosse real, não seria filtro. Nossa, e muda muito o rosto da gente. Muda, né? muito, muito. Então, eu sempre falo, você precisa se comparar com você mesmo, né? Então, o que a gente pode melhorar, atenuar e, principalmente, estabelecer os limites. Eu acho que esse é o grande X da questão. Todos os meus pacientes que vão operar, eles sabem. Eu posso... Aqui vai ficar assim, aqui vai ficar assim... Aqui eu já tenho uma cicatriz, uma dobrinha, uma pele aqui, isso vai permanecer. Então, todas as assimetrias, ó, esse lado um pouco aqui, a gente vai diminuir isso na cirurgia, mas se você continua dormindo sempre de um lado só, a tendência é essa cicatrização ser diferente dessa. Então, são minúcias que são explicadas no pré-operatório. Então, na verdade, eu tô cada dia mais apaixonada. E o que tem muita relação com a tecnologia? Muitos pacientes fazem a cirurgia para colocar uma lente intraocular multifocal. Então, são muitas pessoas que usaram óculos 20 anos, 30 anos, de repente colocaram uma lente multifocal intraocular, não precisa mais de óculos. Não precisando mais de óculos, começa a olhar no espelho, opa, descobrir um olhar novo. Opa, tá caído, tá cobrindo. E eles vêm procurar a parte da blefaroplastia, porque agora o óculos não esconde mais o rosto. Aliás, nem é o olhar novo, descobriu que tem esse olhar diferente. Exatamente. E pode melhorar. O óculos cobria. A armação do óculos cobria, a pessoa não percebia. Então eu percebo muito isso, o paciente, né, com o advento da tecnologia, coloca uma lente intraocular multifocal, fica sem o óculos, daqui a pouco começa a se olhar. Eu falo que o espelho, né, aí todo dia de manhã vai escovar o dente, dá uma olhada, fala, ué, mas não era assim, porque a armação esconde, né, e daí isso começa a ficar evidente. E o tempo de recuperação da cirurgia? Olha, quando a gente vai fazer, que assim, 90% dos meus pacientes, tá? Fazem tanto a cirurgia da pálpebra quanto a elevação do supercílio, porque a sobrancelha também vai caindo, sabe? Então, quando a gente faz essa elevação,
Com 1 semana tira os pontinhos da pálpebra, com 2 semanas tira daqui. E com isso, depois de 15 dias, a pessoa já pode aos poucos voltando às suas atividades rotineiras. Sempre tomando muito cuidado com o sol, né? Durante o primeiro mês, nos primeiros 40 dias, incha, desincha, é super normal. Quanto tempo para ter um resultado final? 6 meses. Quanto tempo para estar feliz? 15 dias. Já vai estar feliz. Que legal. Ó, essa conversa com certeza vai ter inspirado muita gente. Quem ficou com alguma dúvida, procura o H-Olhos, marca um agendamento aí, agenda uma consulta aí com a doutora Alicia. Precisa passar por algum exame antes? Posso vir direto? Pode, na verdade, assim, é um exame que o paciente pode optar por fazer junto com a sua rotina, né? Então, aquela consulta anual oftalmológica, a gente já pode acrescentar a avaliação da parte palpebral. Então, jogo rápido. Jogo rápido. Muito obrigado. Obrigada, beijo. Um beijo. Vai voltar a atender já, né? Tô indo. Então tá bom, gente. Até a próxima edição do Olhos que Contam Histórias. Espero que vocês tenham gostado e sigam as redes sociais do H-Olhos que está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima.